Olá, peregrinos, tudo bom? Hoje eu quero falar de uma palavra que eu amo muito. Aliás, lá na igreja onde a gente congrega, onde eu congrego com a minha família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse mês todo foi falado sobre o tema família, que é um tema muito urgente, muito importante. E essa palavra até nem vou precisar ler na Bíblia, porque ela está aqui na minha xícara, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é uma coisa que eu carrego para mim já faz algum tempo que eu aprendi isso aqui, porque a gente demora depois que a gente aceita Jesus, sinceramente aceita Jesus de coração, a gente passa a vida toda, a caminhada toda, o caminho todo com Jesus é um processo, não é mágica. Muitas pessoas querem fazer parecer que é mágica, que as coisas acontecem instantaneamente na vida das pessoas. Isso pode trazer frustração para as pessoas, e eu ensino para as pessoas que é processo. As pessoas aceitam Jesus de coração, elas deixam outros caminhos, né? E aceitam o caminho de Jesus e passam a caminhar com Ele. Isso não significa que elas não vão mais errar, que elas não vão pecar. São pessoas imperfeitas, estamos todos rumando, indo em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Amém? Então essa palavra que diz aqui, diz bem assim: mas se alguém, lá em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu coloquei na minha canequinha, essa aqui é a minha família, né? Que Jesus construiu para mim. Tem a Dona Maria, que está aqui do lado também, aqui, que é uma benção, a minha mãezinha preta, tem a minha mãe branca. Tem toda a minha família, né? Mas essa aqui é a família que eu estou construindo, né? Que Jesus, né, Cristo, me proporcionou. Então, essa palavra fala muito alto comigo, porque logo que a gente se converte, tudo a gente quer enfiar a Bíblia, goela abaixo de todo mundo. Porque tu tem essa coisa urgente no coração, tu descobre que Jesus é a salvação, e tu nem te amoldou ainda direito, tu nem tem um bom testemunho ainda para dar, e tu já quer ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Então tu acaba muitas vezes relegando a tua família, deixando a tua família em segundo plano, embora a palavra diga, né, que a gente tem que amar a Cristo mais do que filho, mais do que mulher, mais do que mãe, mas e precisa haver um equilíbrio. Então, o que eu aprendi? Que a igreja, o primeiro ministério de um homem, que a palavra diz que o homem, o pai na casa, é um sacerdote, né? Ele dá direção para o lar, né? E a mulher, ela se submete ao marido que morre pela esposa. Isso é normal numa família cristã. Nenhuma mulher cristã tem problema com isso. Se alguma mulher cristã tem problema com essa palavra submissão, eu sinto muito, mas ela está em rebeldia contra o cabeça do seu lar e contra o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Entendeu? Então, quando a mulher entende submissão, o que é submissão? Submissão não é ser subjugada. Submissão significa estar na mesma missão. O homem tem um papel de proteger e de prover, a mulher tem um papel fundamental e que não pode ser substituído, que é de cuidar do coração da casa. Ela cuida tanto do coração do marido quanto do coração dos filhos. Então, o homem ele tem que entender que o papel dele, o primeiro ministério dele, é a sua família. E que a família, por isso é muito importante uma família cristã congregar em uma igreja. Porque a igreja ela se torna a extensão da sua família, onde tu vai conviver e ter comunhão e socializar, né? Porque tu também não pode ficar isolado. Agora, só porque a palavra diz que agora sois santos, né? Santo significa separado, não significa que tu tem que separar de todo mundo e viver num buraco, né? Pelo contrário, tu tem que ir viver junto com as pessoas que tu vai passar, que tu entende que tu vai passar junto à eternidade. Como tu pode querer ir para a eternidade com Jesus se tu não quer estar junto com as pessoas que tu vai passar a eternidade depois? Não faz o menor sentido. Então a nossa família, ela tem que ser uma extensão da igreja de Jesus, ou seja, viver a palavra dentro de casa, né? Quando ninguém está vendo. E a igreja tem que ser uma extensão da nossa família, ou seja, a gente aplicar os preceitos e o convívio familiar todo dentro da igreja, junto com os irmãos. E todo mundo em perfeita harmonia como membros de um mesmo corpo, ligados ao cabeça que é Jesus. Por isso que eu tenho muita dificuldade de pegar conselho de quem não tem comunhão, de quem não está congregando. Porque essa pessoa não está ligada no corpo, logo se ela não está ligada no corpo, ela não recebe comandos da cabeça. Ou tu já viu, por exemplo, se eu cortar esse meu dedo aqui, esse vira um membro morto. Ah, mas isso é instituição de homens, foi o homem que criou. Negativo, cara. Lá na Bíblia tem uma série de referências. Paulo mesmo plantou igrejas, levantou presbíteros, apóstolos,
mestres na palavra. Então é muito importante para a pessoa que está falando da palavra para mais pessoas que ela esteja debaixo de uma autoridade. Porque ela acaba querendo exercer a autoridade da palavra sobre as pessoas, só que uma pessoa não tem autoridade sobre outra se ela não se colocar debaixo de uma autoridade. Ah, mas o meu único pastor é Jesus, eu só sigo a Jesus. Se tu quer seguir a Jesus, meu querido, tu tem que seguir da maneira como ele estabeleceu na terra. A igreja hoje é o organismo vivo, com todas as suas imperfeições, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. A igreja é um organismo vivo, né, que Jesus estabeleceu. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra fundamental onde toda a igreja foi construída, né? Teve os apóstolos, e isso foi indo, foram levantando mais pastores e assim a igreja vence até hoje as trevas. E a palavra mesmo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus falou. Então podem falar mal da igreja, isso é normal, sempre falaram. Nunca a igreja será destruída. A igreja sempre existirá. E ela precisa estar estabelecida no mundo de acordo com as leis vigentes neste mundo. Então por isso que uma igreja, para estar corretamente, ou tu quer agora que o cristão ande fora da lei? Aí agora o cristão vira um fora da lei? Não, tem que ter um CNPJ, tem que ter organização, tem que ter estatuto, tudo conforme tem que ser. E as pessoas vão até lá para... E aí eu recomendo que procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, né? E que os irmãos, né, principalmente os maridos, os homens, que eles entendam, né, que a família é o primeiro ministério. Então tem que haver um equilíbrio entre as coisas da igreja e as coisas da família. Então servir a igreja é muito bom, servir os irmãos é muito bom, mas primeiro a sua família tem que estar estruturada, tem que estar bem amparada na palavra. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás para depois dar 2 passos para frente. Isso é em todas as áreas da nossa vida, área financeira, área emocional. Muitas vezes no nosso ministério, dentro da igreja, a gente precisa dar um passo para trás, consertar algumas coisas para depois dar 2 passos para frente. E isso tudo é com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, se coloquem embaixo da autoridade de Jesus, da maneira como Jesus estabeleceu na palavra. Não dá para seguir Jesus Cristo ao bel prazer da cabeça. Entendeu? Ah, mas o Senhor me revela coisas grandiosas. Não, tranquilo, tá tudo, a revelação tá toda aqui. Ó. Ah, mas Deus fala, claro que fala, ele fala coisas importantes. Mas as pessoas têm que entender, e eu entendi isso aí, que o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele fala muito mais do que Deus. Vocês sabiam disso? Isso aqui é polêmico, é chocante, mas é verdade. Não perdoa, não vai para a igreja, o que tu quer? Indo atrás daquele pastor, aquele é um homem cheio de falhas. Ah, e lá eles vão pedir o dízimo, entendeu? Isso é o diabo falando, cara. E às vezes as pessoas estão dando mais ouvido pro diabo do que para Deus. Eles escutam o tempo todo Deus falando, Deus falando, Deus falando. Mas não identificam quando é o diabo falando, e o diabo fala muito mais. Como que a gente vai conseguir saber quando é o diabo e quando é Deus que está falando? Somente através da palavra de Deus. Comparando os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Não é só uma parte da palavra, não, um pedacinho. A gente precisa... A Bíblia ela se explica por ela mesma. Nós precisamos da palavra inteira, não só um pedaço. Coisas como, faça o que o teu coração te mandou. Seja feliz, não importa como. Olha só que palavras, que frases lindas, né? Que frases maravilhosas. Que coisa mais espiritual, né? Parece, né? Mas se tu vai comparar com a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E Jesus não morreu para te ser feliz, meu amigo. Eu sinto muito te dizer isso. Jesus morreu para te salvar. E nesse mundo tereis aflições. Se tu entender a paz de Cristo que transcende todo o entendimento, tu vai ser feliz. Mas uma felicidade verdadeira e duradoura. E não aquela felicidade momentânea que o mundo dá. Que é a felicidade através dos prazeres, através da carne, né? Porque a nossa guerra é na mente. É aqui que o inimigo atua, né? Os cientistas até podem explicar o sistema dopaminérgico contra o lobo pré-frontal, que a gente estimula muito durante muito tempo isso aqui, anula isso aqui. Então a gente tem dificuldade de racionalizar muitas vezes, age por impulso. Enfim, tudo Jesus já falou na palavra. Os cientistas estão só agora comprovando aquilo que já foi dito. A verdade é essa, a verdadeira ciência é a ciência de Deus.
E nós somos peregrinos aqui, procurando a verdade. E a verdade está diante dos nossos olhos. Sempre esteve, mas a gente ignora e renega até quando a gente não aguenta mais. Aí quando a gente está lá no fundo do poço, a gente resolve olhar para cima e ver a luz e ver que Jesus Cristo é o único que pode salvar a nossa família, é o único que pode salvar a nossa vida, a nossa alma. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é a religião, porque religião significa religar. O significado da palavra religião é religar. Se Jesus é o caminho e ninguém vai ao Pai senão por ele, ele mesmo disse isso ou Jesus é mentiroso? Se ele é o único caminho que leva a Deus, logo ele é a única religião, meus amados. E para te seguir ele, tu precisa seguir pela palavra dele. Não adianta a gente ficar procurando filosofias e sofismas. A palavra está aqui, o inimigo não consegue destruir essa palavra, ele quer, ele tenta. Muito em breve as igrejas vão ser perseguidas, a palavra também vai, a gente sabe, está escrito. Tudo que está acontecendo no mundo, tudo está escrito aqui. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, são atributos somente de Deus. E o nosso Deus é um Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus é Espírito, Deus é amor, mas também é justiça. A gente tem dificuldade de achar o equilíbrio nas coisas. E é normal, faz parte do processo. Mas Deus dá graça. Por isso que as nossas orações têm que ser dirigidas a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, diz a palavra. Ore a Jesus, peça para ele te revelar a verdade. Ninguém precisa saber que tu está orando para Jesus nesse momento, se você ainda não é cristão. Ou se você tem dificuldade, é cristão, mas segue do seu jeito. Pede para ele te revelar a verdade, ele vai te revelar a verdade. Ele vai trazer paz no teu coração, porque muitas vezes você está transparecendo uma paz, mas que no teu íntimo, lá no teu quarto, no secreto, tu não está tendo essa paz. Por causa de questões do passado, muitas coisas que tu está com dificuldade de trabalhar e que eu posso garantir para você que elas podem ser trabalhadas no seio da igreja. Porque a comunhão com os irmãos, ela cura e liberta. Cura de depressão, cura de ansiedade, tira sentimento de morte. Eu falo isso por experiência, por isso que eu falo com propriedade. Eu sou um cara que não quer voltar pro lugar de onde eu vim. Deus me libertou de muitas coisas e no final ainda me libertou de remédios. Muitos remédios. Nada contra. Remédios ajudam. Mas não é normal cada vez aumentar mais, aumentar mais, aumentar mais, né? E o seio da igreja, na comunhão, isso me trouxe uma paz que nenhuma ciência dos homens conseguiu me dar. Então isso é experiência, isso o inimigo não consegue tomar. Tá bom, amados? Deus abençoe.